Sabe aqueles mitos que fazem parte da literatura, dos filmes e que deixam a gente pensando: seria tão legal se isso existisse de verdade? Ou ainda bem que isso não passa de ficção. Pois é, meu amigo, saiba que alguns desses mitos realmente existiram, por mais improvável que isso pareça. E para matar a sua curiosidade sobre o assunto, na lista de hoje você irá descobrir 7 mitos que realmente existiram e você não fazia ideia. Vamos lá? Dragões. Os dragões fazem parte do imaginário de muita gente e tenho certeza que você também ficava super animado quando via aqueles filmes sobre o tema na sua infância. Afinal de contas, uma criatura enorme que pode voar e ainda solta fogo, sem dúvidas, é muito legal na cabeça de uma criança. E não só das crianças, não é mesmo? Se você é fã de Game of Thrones ou do Tolkien, criador da saga Senhor dos Anéis, você sabe do que estou falando. Bom, agora imagine que essas criaturas podem ter sido reais. A teoria sobre a existência dos dragões provavelmente se originou pela descoberta de fósseis de dinossauros ou até mesmo de animais menores, como crocodilos. No entanto, existe uma espécie que se destaca em toda essa teoria, o Megalania. Essa criatura foi ancestral do dragão de Komodo e viveu no sul da Austrália. Eles chegavam a 8 metros de comprimento e a saliva desses animais fazia com que suas vítimas sangrassem até a morte. Ok, talvez não exatamente o que você estava esperando, com dragões voadores e capazes de soltar fogo. No entanto, agora você já sabe, sim, os dragões foram reais. Megalodon. Os tubarões fazem parte da lista dos piores pesadelos e das criaturas mais assustadoras para muita gente. E talvez você também seja uma dessas pessoas. E para muita gente, podemos dizer, a única coisa mais assustadora do que encontrar um tubarão é encontrar um tubarão gigante. O Megalodon foi um tubarão pré-histórico que media mais de 15 metros de comprimento e tinha suas mandíbulas repletas de dentes que chegavam a 18 centímetros. Imagine só, a mandíbula, sem dúvidas, é a parte mais assustadora de um tubarão. Agora imagine com dentes de 18 centímetros. Como eu disse, pior do que um tubarão, só mesmo um tubarão gigante. Calcula-se que essas criaturas foram extintas há mais de 1 milhão de anos, mas vai saber, né? Tem gente que acredita que ainda possam existir algumas delas nos mares, em profundidades que nós ainda não conseguimos explorar. E você, o que acha disso? Lembre-se que o seu comentário é muito importante para nós. Berserkers. As histórias de guerreiros super fortes e destemidos também fazem parte da nossa imaginação. Uma dessas histórias é as dos Berserkers, guerreiros nórdicos que juraram fidelidade a Odin, deus da sabedoria, da guerra e da morte na mitologia nórdica. Segundo as histórias, esses guerreiros foram possuídos de uma fúria sobre-humana e uma força colossal durante as batalhas. Hoje, sabe-se que esses guerreiros realmente existiram. No entanto, a diferença é que a força e a fúria não vinham de Odin, conforme contam as histórias, mas sim de substâncias alucinógenas. É isso mesmo que você ouviu. Segundo os cientistas, eles usavam uma droga que pode ser a bufotenina, que os deixavam entorpecidos e que faziam com que eles se sentissem mais fortes e não sentissem dor. Lobo gigante. Seja na literatura, como em Game of Thrones ou nos jogos de RPG, os lobos gigantes são muito comuns. O que você talvez não saiba é que eles realmente existiram. Mas esses lobos não eram apenas maiores, eles eram também muito fortes e, é claro, tinham dentes muito mais afiados do que os lobos que conhecemos atualmente. Eles podiam ter até 1,5 metro de comprimento e pesar até 50 quilos. Infelizmente, para os fãs da série ou dos games, essas criaturas foram extintas há mais de 10 mil anos. No entanto, você ainda pode ver os ossos desses animais em museus, como no Museu de História Natural, em Washington, nos Estados Unidos.
Kraken. O Kraken, sem dúvidas, é também uma das criaturas mais assustadoras da literatura mundial. No entanto, não é apenas na literatura que essas criaturas existiram, pois sim, elas foram reais. O Kraken é um animal marinho com a aparência de uma lula. Eles são muito comuns na literatura clássica e na literatura nórdica e tinham a fama de conseguir destruir navios inteiros. No entanto, uma lula enorme foi encontrada, confirmando a existência desse tão temido animal. A espécie pode ultrapassar os 15 metros de comprimento. E pior ainda, tem espécies de ganchos com 3 pontas nos tentáculos. Realmente assustador. Torre de Babel. Falar sobre as histórias da Bíblia é sempre um assunto que gera polêmica. Muitas pessoas acreditam, outras nem tanto. Apesar disso, é bem provável que muitas das histórias escritas nela sejam, pelo menos, inspiradas em histórias reais. E é exatamente sobre uma delas que vou falar agora. Talvez você provavelmente conheça a história da Torre de Babel. Na Bíblia, a história afirma que os homens decidiram construir uma torre para que conseguissem chegar até o céu e alcançar Deus, que não ficou nada feliz com a ideia e que, para punir esses homens, decidiu fazer com que eles passassem a falar as mais diversas línguas e que, consequentemente, não conseguissem mais entender um ao outro. Na realidade, a história que se acredita que pode ter dado origem a esse mito foi a construção de um templo conhecido como Etemenanque, que foi construído para o deus Marmaduke, protetor da Babilônia. Essa torre, no entanto, foi destruída por Alexandre o Grande, que tinha como objetivo reconstruir o templo, mas em sua própria homenagem. O que não aconteceu, pois ele morreu antes que conseguisse fazer isso. Será que isso também foi uma punição divina? Moby Dick. Moby Dick é, sem dúvidas, um dos animais mais famosos da literatura mundial. O que muita gente não sabe é que o livro foi baseado numa história real. A história se passou na ilha de Mocha, no Chile, e a cachalote branca desafiou os pescadores e acabou destruindo muitos navios nessa região, e até mesmo atacando um capitão, como acontece no livro. Apesar de boa parte da história do livro ser apenas ficcional, como a busca implacável pela vingança e por dar um fim ao animal. Essa criatura assustadora realmente existiu. Incrível, não é, galera? Na nossa lista de hoje, você conheceu 7 mitos que realmente existiram. E então, quantos deles você já sabia que eram reais? Deixe seu comentário abaixo do vídeo nos contando. Além disso, não se esqueça de deixar o seu joinha. Isso ajuda o canal Universo Inteligente a crescer e a produzir muito mais conteúdo incrível.